dia novamente. Vamos continuar nossos estudos em Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós estamos vendo sobre a evangelização segundo Jesus Cristo. Hoje nós veremos, vamos lê-lo todo, mas hoje o foco é o versículo 19 e 22. Tá bom? Nós repetimos para gravarmos melhor. Marcos 10, do 17 ao 27. Diz assim a Escritura: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus, nós rogamos que o Senhor opere o possível, que é para Ti a salvação desta manhã. Se porventura há alguém aqui que ainda não recebeu como Salvador, Tu ilumines no coração a Tua palavra para ver a glória de Cristo. Dá-nos entendimento, Deus, dá-nos sabedoria, ajuda-nos a falar como Cristo falou da Tua palavra, a explanar a obra salvadora dEle, de maneira como Ele mesmo a apresentou. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bem, nós já vimos sobre a necessidade de termos um bom testemunho para o evangelismo. O jovem foi até Jesus porque viu algo no testemunho dele, ouviu a respeito dele que chamou a atenção dele. E também nós precisamos ter um bom testemunho na questão do evangelismo. Segundo, é necessário saber que o homem é desesperadamente pecador e que Deus é santo. Jesus, ao responder a pergunta do rico, no versículo 18, respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, ou seja, ninguém é bom. Só Deus é bom. E hoje nós vamos ver, se Deus permitindo, a evangelização segundo Jesus Cristo requer que conheçamos bem o uso da lei de Deus para a evangelização. E amados, isso é o que mais tem minado nos nossos dias a questão do evangelismo, porque não usam a lei. A lei é o que é usado para trazer a nossa convicção de pecado, a nossa necessidade de arrependimento, do padrão de Deus. Jesus, ao confrontar o rico chega, o jovem chega a Jesus e fala: Bom mestre, note a pergunta: O que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? O que eu preciso realizar? Então Jesus, ele responde, não o que ele perguntou primeiro, falando sobre a depravação do homem e a santidade de Deus, mas ele volta à pergunta do rapaz dizendo o que ele precisaria fazer. E ele aponta para a lei. Ele aponta para a lei. E ele diz o seguinte no verso 19, nós vamos meditar hoje do 19 até o 22.
sabe os mandamentos? Por que Jesus falou os mandamentos? Quantos de vocês já usaram a lei de Deus no evangelismo quando você está falando a respeito da salvação? Porque se está se falando da salvação, presume-se que há um perdido que precisa ser salvo. Se está falando de um Senhor, presume-se de alguém que tem autoridade sobre a outra pessoa. Se está falando de perdão de pecados, essa pessoa precisa entender que tipo de perdão ela está, ou ela receberá, o que ela fez, qual foi a falta, qual foi a transgressão, para que o Senhor a perdoe. Não é simplesmente chegar, Senhor, perdoe os meus pecados. O que essa pessoa fez que ela precisa da salvação, que ela precisa do perdão? O que ela fez que a torna inimiga de Deus? Jesus responde aqui: sabem os mandamentos? Essa conversa de chegar, olha, Deus te ama, Ele tem um plano na sua vida, você precisa receber Ele como Salvador. Onde que tem convicção de pecado nisso? O que essa pessoa vai pensar? Bem, se Ele me ama mais do que eu me amo, isso é bom, eu vou receber Ele. E a pessoa vive como se a lei de Deus não fosse importante. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Cristo usou a lei como um padrão para boas obras. Se você, ao conversar com uma pessoa, ao evangelizar uma pessoa, quando você disser, você é um pecador e precisa de Cristo, na hora ela vai lançar na sua cara as boas obras dela. Na hora ela vai trazer o currículo de coisas boas que ela faz, mas eu não bebo, eu não matei, todas aquelas coisas que as pessoas dizem. E aí você precisa ser sábio o suficiente para conduzi-la à prática que ela não tem capacidade de fazer. Ah, então você faz coisas boas? Se você quer ir para o céu, se você quer estar com Deus na eternidade por meio de coisas boas, por meio das coisas que você quer realizar, eu vou te apresentar 10 coisas que você precisa fazer. Se você fizer, está garantido. E você leva a pessoa para os 10 mandamentos. Vamos para Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Versículo 3. Nós vamos ver os 10 mandamentos. É necessário que você conheça os 10 mandamentos para usar no evangelismo. Diz assim o versículo 3. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, 3 e 4 como se fosse um. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ok, isso só não basta. Vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos entender agora o que significa andar pela lei.
versículo 10. Olha o que diz. Se você que está aqui, porventura, Gálatas 3:10, e está pensando, bem, eu estou fazendo coisas, eu estou com uma vida diferente daqueles que vivem aí fora. Então note o que o versículo 10 vai dizer. Todos quantos, pois, são das obras da lei, praticam a lei, estão debaixo de maldição. Qual é a maldição para aqueles que querem obter justiça, querem ser aceitos diante de Deus por meio das coisas que fazem? Qual é a maldição? Estão debaixo de maldição porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito aquele que não pratica a lei. Resumindo, vamos para Tiago 2:10. Tiago 2:10. Tiago 2:10 diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, a pessoa está procurando guardar a lei, resumindo os 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, deixa de cumprir um dos 10, se torna culpado de todos. Se você está procurando receber justiça de Deus, ser aceito, querer um lugar na eternidade, na presença de Deus, pelas coisas que você faz, sem receber a Cristo como Salvador, este é o padrão que você tem que seguir. Você tem que cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Mas se você falhar em um, você é culpado de todos, mas de todos eternamente. Sendo assim, como uma pessoa pode ser salva, se esse é o preço? Quem pode cumprir os 10 mandamentos com perfeição? Mas ainda tem um agravante. Vamos para Mateus capítulo 5. Nós estávamos vendo sobre Cristo não anular a lei, mas sim cumpri-la. Mateus 5,17. É necessário entender essa questão da lei no evangelismo. A lei é a cédula de dívida que nós lemos em Colossenses no início. Todos aqueles que não estão cumprindo a lei de Deus estão em dívida eterna. E a verdade é que ninguém pode, por si mesmo, pagar esta dívida. E nós vamos entender a necessidade da fé em Cristo. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Além de você ter que cumprir isso, Cristo se torna o padrão agora. Você é perfeito como Cristo é perfeito. Você tem a perfeição de Cristo, porque a verdade é que aquele que não cumpre a lei, aquele que não tem justiça diante de Deus, é inimigo de Deus. Eu digo para você, não queira ter Deus como inimigo no juízo final. Não queira se levantar como um inimigo de Deus. Deus está providenciando paz por meio da fé em Cristo para todos aqueles que não estão, que estão debaixo da maldição, que estão sem justiça de Deus. E agora vamos voltar para Marcos. Eu precisei dar essa volta para nós podermos entender o que Cristo queria dizer aqui. Marcos capítulo 10, versículo 19. Agora vamos entender o cenário.
O rico chega e diz: eu quero fazer algo para ter, para receber. Eu quero ter o direito de receber por algo que eu fiz. Então Cristo vai dizer: bem, se você quer fazer algo para ir para o céu, ou para estar na eternidade comigo, ou com Deus, você precisa fazer isso. E ele diz: não matarás. Alguém aqui já matou? Eu nunca matei, mas você já odiou alguém? Porque a Bíblia diz que aquele que consente ira no coração contra o próximo, Mateus 5, já assassinou. Mas aí ele continua: não adulterarás. Olha, eu nunca traí. Mas a Bíblia diz que só ter olhado com intenção impura no coração contra a pessoa do sexo oposto já adulterou. Não furtarás. Você já pegou algo e nunca devolveu? Não dirás falso testemunho. Você já falou uma mentira a respeito de alguém? Não defraudarás ninguém. Você honrou teu pai e tua mãe? Alguma vez você já desrespeitou abertamente o seu pai e a sua mãe? Você já faltou com honra com eles? Porque se isso já aconteceu na sua vida, pelo menos na questão da mentira eu posso pegar, você está debaixo de maldição e não há nada que você possa fazer por você mesmo. E Cristo está apontando para você: você sabe os mandamentos? Você conhece qual é o padrão de Deus? Porque o mandamento, os 10 mandamentos, é o caráter de Deus, é a expressão da bondade, da justiça de Deus. E aqui nós vamos detectar em que o jovem falhou. Vamos para aqui no versículo 20, diz assim: então ele respondeu: mestre, lembre-se o seguinte, nos evangelhos é uma coisa quando chama Cristo de mestre, e é outra coisa quando chama ele de Senhor. Quando chamam ele de mestre, não estão reconhecendo ele como Deus. Diferente em Lucas, nós vemos essa transição. Lucas 5, Pedro vai com Cristo e lança a rede antes. Ele fala assim: mestre, nós pescamos a noite toda. Chama ele de mestre. Depois que Pedro vê todo o milagre dos peixes, o barco quase indo a pique, ele chama Jesus de Senhor. Tem essa transição. E aqui não aconteceu isso com o jovem. Nós não vemos ele chamando Cristo de Senhor depois. Versículo 20: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus deixou de falar dos: adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Por quê? Porque é nesse que o jovem está falhando. Qual é a evidência disso? Mas Jesus, fitando o amor, lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado. E outra coisa, no evangelismo, eu não vou dizer que você precisa ser áspero e grosso, mas se a pessoa se sair bem e contente com o que você falou, você não apresentou o evangelho. Uma das evidências de que o evangelho de hoje não é o evangelho dos apóstolos e do próprio Senhor é que ninguém está tacando pau em ninguém na rua, ninguém está querendo pôr ninguém na cadeia, as pessoas saem mais aliviadas do que como é. Se no evangelismo aquilo que você fala não contraria a pessoa, você não está amando a alma dela, e muito menos você está apresentando o evangelho, porque ela precisa ser confrontada. E aqui ele diz no versículo 21, versículo 22: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual foi o pecado desse jovem? Qual foi o que ele se tornou culpado de todos aqui? Idolatria. Mas como? Não fala nada de idolatria no texto. Vamos para Colossenses 3,5. Nós vamos ler e nós vamos descobrir qual mandamento ele transgrediu. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses.
3, 5. Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. E aí Paulo adiciona uma explicação sobre a avareza, que é idolatria. A idolatria ao dinheiro impediu com que ele fosse perfeito nos 10 mandamentos. Porque ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Ele não queria se desfazer das suas propriedades. E como nós vimos das outras vezes, quando Jesus diz o seguinte: você está me chamando de bom, mas bom é um só, que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Porque senão você vai fazer o que eu estou te dizendo para fazer, que eu sou Deus. E ele não atendeu a Deus aqui. A questão é o seguinte: se Deus não é o motivo principal da sua existência, você está em idolatria. Você está ferindo o primeiro mandamento. Se tudo que você faz, você não faz para a glória de Deus, se você não faz para demonstrar o quanto Deus é importante na sua vida, isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras, o quê? Não herdarão o reino de Deus. E para finalizar, Colossenses capítulo 2, que nós lemos na liturgia. Capítulo 2, Colossenses. Versículo 13. Eu quero que você entenda o seguinte: se você sabe, você precisa ser sincero com você mesmo. Você não recebeu Cristo ainda pela fé. Você sabe que se você partir hoje, você tem plena convicção de que o inferno o aguarda. Quero dizer que sobre você resta uma cédula, como diz aqui, um escrito de dívida. Você está devendo a Deus. O que? A justiça que é devida para ser aceito diante dele. E o verso 13 vai dizer o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Transgredir é quando você infringe uma lei. Isso é transgressão. A palavra transgressão está associada diretamente à lei. Qualquer lei, você é um transgressor. Se fala, não ultrapasse o sinal vermelho, é uma lei. Você transgrediu a lei, você deve ser punido. Não é assim? Da mesma forma, aquele que diz que está debaixo da vontade de Deus, mas não cumpre a lei. Olha, eu conheço a Cristo, mas não cumpre a lei. No sentido para a salvação. Estou confrontando você agora. Ele diz o seguinte: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Você já recebeu esse cancelamento de escrito de dívida? Você já recebeu a Cristo pela fé? Você entende que você tem transgredido a lei de Deus, que sobre você pesa a ira dele, e que não há nada que você possa fazer por você mesmo? Receba Cristo como Salvador, para ter esse escrito de dívida cancelado, para ser reconciliado com Deus, para ter os seus pecados perdoados. Não para que você vá para o céu. O céu é a consequência disso, não é a causa de Cristo ter morrido na cruz. Se você não reconheceu a Cristo como Senhor, se você não se arrependeu dos seus pecados, horrível expectativa de juízo lhe aguarda. Porque sobre você resta uma cédula, um escrito de dívida.
E somente Cristo pode te dar a liberação, o cancelamento total disso. Receba-o como Salvador. O jovem rico quis fazer por si mesmo, mas eu estou convidando você a deixar de fazer por si mesmo e receber por meio daquele que já fez tudo, Cristo Jesus. Somente por Ele você pode ser aceito diante de Deus. Lembre novamente aquilo que eu disse na escola dominical. Aquilo que você faz de Cristo nessa vida vai determinar o que Ele fará de você na eternidade. E se você fazer dele o Senhor de sua vida, Ele o receberá como servo e filho na eternidade. Mas isso é você que tem que fazer. E se você o rejeitar, e se você abraçar o inferno, a culpa será toda sua. Não haverá desculpas. Receba-o como Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça-o como soberano, porque foi dada a Ele a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não o confessou, confesse hoje. Não deixe para mim. Não brinque com a eternidade da sua alma. Não brinque com isso. Vamos orar e depois nós vamos ter. Pai, tua semente foi lançada, Senhor. E eu rogo que teu Espírito produza um novo nascimento para que a fé venha. Eu rogo que teu Espírito chame, que tu chames aqueles a quem tu tens ordenado desde a eternidade passada para a salvação. Ó Deus, que o Senhor incomode, que o teu Espírito convença, Pai, que hoje haja salvação, que hoje haja reconhecimento do senhorio de Cristo para a tua glória, Deus. Ajuda-nos a falar como Cristo falou da tua palavra, da tua lei, Senhor, para que o trovão da lei nos leve para o abrigo de Cristo. Pai, nos abençoe nesta manhã. Obrigado também pela oportunidade que tu nos dá de celebrarmos a ceia do Senhor, para relembrarmos que recebemos o cancelamento da dívida que tínhamos contigo, no corpo e no sangue do teu Filho. Em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Quero chamar os homens aqui à frente.